Bom, a nossa ideia hoje é discutir um pouco de acúmulos e depósitos celulares e teciduais, tá? Vocês vão ver que principalmente, a gente vai falar principalmente aqui de processos intracelulares, mas alguns desses processos também são extracelulares, tá? E estão envolvidos diretamente nos processos de metabolismo das células e coisas desse tipo. Onde que esses acúmulos e depósitos eles se encaixam dentro daqueles processos de lesão celular, né? A gente tem esse esqueminha que vocês já viram em outras aulas, a gente já estudou múltiplos aspectos dele, né? Tanto necrose, apoptose, toda a parte de reparo consequente a isso, os processos de adaptação e os acúmulos e depósitos aqui, em geral, eles entram a partir dessa célula normal quando eu tenho qualquer alteração ou quando essa célula é exposta a um elemento exógeno, que ela não é capaz de metabolizar, ou quando eu tenho alguma alteração funcional dessa célula que impeça essa célula de funcionar adequadamente, seja por uma sobrecarga de um determinado item ou por uma deficiência no mecanismo de metabolização desse elemento, esse elemento pode gerar um acúmulo celular, tá? Então, a gente vai discutir aspectos que estão nessa seara aqui, tá? Então, próximos dos aspectos relacionados a alterações de estresse e alguns estímulos que não são necessariamente nocivos à célula, mas que levam a esse acúmulo. Em geral, os acúmulos intracelulares, eles são resposta a algum distúrbio do metabolismo celular, tá? Quer dizer, a célula não consegue metabolizar adequadamente uma determinada substância ou grupos de substâncias. Essas substâncias que não vão ser adequadamente metabolizadas e vão se depositar, elas podem ser um constituinte normal da célula, tá? Um dos exemplos mais comuns que a gente tem para isso são as esteatoses, os acúmulos de gordura, por exemplo, no fígado, tá? Uma situação relativamente comum em situações como etilismo e síndromes metabólicas, um constituinte normal da célula, mas que por uma falha de metabolismo acaba se acumulando no tecido. Ela pode ser uma substância anormal, quer dizer, uma substância que não é parte normal da célula ou é um componente celular que está alterado na sua conformação. Ela pode ser exógena, então uma série de substâncias como, por exemplo, restos de carbono na combustão incompleta, que nem a gente tem no tabagismo, ou na exposição à poluição, né? Ou ela pode ser endógena, uma proteína que foi dobrada erroneamente, tá? Ou um pigmento que é produzido, uma substância que é produzida dentro da própria célula por uma alteração de processo metabólico, como, por exemplo, o acúmulo de hemosiderina resultante da degradação da hemoglobina, que não são substâncias que estão normalmente distribuídas nas células, mas que são produzidas por elas. E, por fim, os pigmentos, em geral. Esses pigmentos, eles também podem ser exógenos, tá? Elementos e substâncias que são colocadas para dentro do organismo, de novo o caso da antracose, do pigmento antracótico, ou então, por exemplo, das tatuagens, que não deixam de ser pigmentações e acúmulos de pigmentos com diferentes tonalidades, fagocitados, absorvidos e armazenados pelos macrófagos, tá? Ou eles podem ser também pigmentos endógenos, oriundos, por exemplo, a partir da metabolização de organelas, como o caso da lipofuxina, que a gente vai discutir mais para frente, tá? Ou então pigmentos biliares, que são normalmente produzidos
e podem, quando em excesso ou quando eu tenho alguma alteração metabólica hepática, se alterar. O que vai determinar a presença desses acúmulos? Depende de uma série de fatores. Eu ter um acúmulo não necessariamente é um problema, ou isso vai representar uma doença. Tá? Muitas vezes, um acúmulo ele só é um marcador de exposição a alguma coisa. Por exemplo, no tabagismo, a quantidade de antracose, por si só, não é um indicador ou um desenvolvedor de um processo patológico. Tá? Mas ela nos dá a ideia, em termos de quantidade, em termos de montante, de a quanto cigarro, por exemplo, aquele indivíduo foi exposto. E sabendo que, além desse pigmento de carvão, tem uma série de outros elementos tóxicos, cancerígenos, que estimulam mais a atividade elastolítica do pulmão, eu vou poder inferir ou pensar em complicações maiores para esse paciente, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma neoplasia ou de uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, a toxicidade é variável. Alguns elementos, por sua vez, são extremamente tóxicos. Se a gente pensar, por exemplo, em mercúrio ou chumbo, que podem também se acumular, tá? E eles têm um clearance muito baixo, quase inexistente, então o acúmulo é progressivo. Nesses casos, esse acúmulo pode ter um efeito tóxico direto sobre a célula. A localização também é importante. Onde esses acúmulos estão localizados? Tá? Eles podem estar dentro da célula, são os acúmulos intracelulares, eles podem estar no tecido próximo à célula, tá? Como acontece em algumas situações que a gente tem deposição de alguns elementos, como cálcio, por exemplo, em áreas cicatriciais, em áreas extracelulares. A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. A célula ela pode produzir ou armazenar. No caso da esteatose, por exemplo, da gordura acumulada, a célula acaba produzindo, sintetizando e metabolizando aquela gordura e ela mesma acumula esse elemento. Em outras situações, como é o caso do pigmento de carvão, como é o caso da tatuagem, ou como é o caso, por exemplo, do colesterol nos macrófagos que ficam nas artérias ateroscleróticas, essas células só armazenam esse conteúdo acumulado. Não são elas necessariamente que produzem isso. Tá? E os acúmulos, eles podem acontecer dessa forma. No caso de substâncias endógenas normais, né, em geral, ele se acumula quando eu tenho uma produção maior ou um metabolismo reduzido. Eu posso ter uma maior produção por um aumento de demanda ou de oferta e um menor metabolismo ou por um menor uso ou por uma deficiência nesse metabolismo, seja enzimática ou seja do próprio substrato. Tá? É o que acontece com proteínas defeituosas que se acumulam, por exemplo. Um acúmulo consequente a um defeito genético ou adquirido, em geral, está associado a uma substância endógena, mas uma substância endógena anormal, que é produzida de forma deficiente ou que não é metabolizada por um distúrbio enzimático, por exemplo. Tá? Ou essa substância exógena, e a gente não está mais falando de coisas produzidas dentro do organismo, ela é depositada, em geral, nessas situações, a gente tem um simples armazenamento pelas células, já que elas não conseguem metabolizar esses elementos. Tá? A gente vai estudar alguns dos mais importantes acúmulos, e, na verdade, eu não vou ficar discutindo muitas vias metabólicas, eu vou discutir a da esteatose, que é mais importante, e para vocês terem como um modelo, e as outras a gente vai discutir um pouco mais da implicação clínico-patológica para eles, tá? A primeira coisa importante da gente lembrar, quando a gente fala de esteatose, que é um acúmulo de gordura, a gente pensa em geral em esteatose hepática, porque é o lugar mais comum, tá? Mas não necessariamente a esteatose acontece no fígado. Eu posso ter esteatose em outros órgãos. De longe, o fígado é o mais importante, é o lugar que eu mais tenho esse acúmulo patológico de gorduras.
Tá? Agora, vale a pena a gente notar uma coisa. Esse acúmulo no fígado é importante porque ele é o maior metabolizador dessas gorduras. Tá? Outros órgãos, porém, podem ter, embora a gente estude menos esses outros órgãos em relação à esteatose. E, se vocês olharem aqui nas causas mais comuns, vocês vão ver que a esteatose por si só é uma resposta mais ou menos inespecífica. Quer dizer, sim, é uma alteração do metabolismo de gorduras, mas ela pode acontecer em situações como a desnutrição, o alcoolismo, que é o mais conhecido, e em doenças metabólicas em geral, diabetes, obesidade, dislipidemias, entre outras. Tá? Aqui vale a pena a gente sempre diferenciar dois termos que vocês vão ouvir falar muito daqui para frente, esteatose e esteatohepatite. Tá? Daqui a pouco eu volto nisso assim que a gente vê a via metabólica principal. A gente não vai ficar fazendo grandes mapas metabólicos aqui, vocês já se traumatizaram o suficiente com isso na bioquímica, mas só para lembrar, o fígado recebe ácidos graxos livres, né? Seja a partir da mobilização de gordura do tecido adiposo, seja a partir da digestão, chegando então através do sistema portal. Esses ácidos graxos podem podem entrar em uma série de vias, né? Como por exemplo, oxidação até a geração de corpos cetônicos, formar fosfolípides de membrana. Mas é importante lembrar que esses ácidos graxos livres, quando a gente tem acetato, na presença de uma quantidade moderada de acetato na própria célula, a gente vai ter um processo de formação de triglicérides e acoplamento com lipoproteínas, tá? Então a gente vai juntar a apoproteína para formar lipoproteínas, e essas lipoproteínas vão ser excretadas do fígado e elas têm uma característica de hidrossolubilidade, então elas conseguem circular pelo sangue, e é a forma que a gente tem de entregar essas gorduras para os tecidos periféricos, para a síntese de fosfolipídios de membrana e para o metabolismo celular como um todo. Tá? Qualquer coisa que altere essa via aqui e faça com que eu ou tenha muito ácido graxo chegando, ou tenha pouca lipoproteína saindo, quando eu tenho ácido graxo, vai fazer com que eu acumule etapas ou intermediários dessas etapas no fígado, e eu vou ter então a formação dos glóbulos de gordura na esteatose hepática. Tá? Isso pode acontecer de forma aguda ou de forma crônica. O excesso de gordura no fígado pode ter um efeito tóxico. Eu fico ocupando muito espaço, dificulto a função metabólica do meu hepatócito, porque eu estou sobrecarregando ele com essas gorduras. Isso vai fazer com que o meu hepatócito trabalhe pior e ele pode ter uma toxicidade associada. Isso vai fazer com que eu tenha perda de hepatócitos, morte hepatocitária. Essa lesão hepatocitária, como qualquer lesão tecidual, vai gerar um recrutamento de células inflamatórias, com inflamação local. Esse processo de lesão mantido pelo estímulo, seja do alcoolismo, seja da desnutrição, seja, por exemplo, das doenças metabólicas, como diabetes, obesidade, dislipidemia, vai fazer com que eu tenha um processo de inflamação que não só tem um componente agudo, mas também tem um componente crônico. E se vocês lembrarem da inflamação crônica, toda vez que eu tenho um processo de lesão tecidual com inflamação, eu vou ter reparo tecidual, com substituição daquelas células que sofreram por tecido cicatricial. E essa é a principal diferença entre esteatose e esteatohepatite. Enquanto, quando eu estou falando de esteatose, eu estou falando só do acúmulo de gorduras, quando a gente estiver falando de esteatohepatite, eu estou falando do processo de lesão hepatocitária, de inflamação associada a um quadro que
tem, entre outras coisas, esteatose. Então, a esteatose, por si só, não é característica de uma doença específica. A esteatohepatite, por outro lado, é um quadro inflamatório reparativo do fígado que sim tem associação direta com algumas doenças e pode levar, com o avanço do quadro inflamatório e o avanço do quadro cicatricial, a um processo de fibrose e de cirrose. Tá? Então, a diferença do ponto de vista patológico, essa diferença do ponto de vista patológico se traduz no fato de que, enquanto eu tenho só esteatose, eu tenho o acúmulo de gordura sem lesão tecidual. Quando eu tenho esteatohepatite, eu tenho, além da esteatose, dois elementos adicionais: a inflamação e o reparo, que nesse caso é manifesto, ele se manifesta através da deposição de colágeno. Tá? Então, essa é a principal diferença. Então, não confundam esteatose com esteatohepatite. A esteatohepatite tem inflamação associada. A esteatose é uma manifestação relativamente inespecífica do fígado. Toda vez que o fígado toma uma baleada, ele pode ter dificuldades nesse processo e acumular lipídios. Tá? Dentre aquelas situações mais comuns que a gente falou, as doenças metabólicas, o alcoolismo e a desnutrição, alguns elementos são importantes. No caso do diabetes ou do jejum ou desnutrição, o que chama mais atenção é o excesso de oferta de ácidos graxos ao fígado. Por quê? Numa situação de jejum ou desnutrição, eu não tenho glicose ou glicogênio suficiente. Isso faz com que eu ative mecanismos endócrinos e eu vou conseguir energia aonde? Em proteínas e lipídios. Então, eu vou mobilizar proteínas e lipídios. Isso vai levar, principalmente a mobilização de lipídios do tecido adiposo, vai levar a uma sobrecarga de ácidos graxos no fígado, eu vou aumentar essa via de entrada. Se eu estiver pensando num quadro de desnutrição, faltam outros elementos, proteínas, que me permitam fazer essa conjugação e todo esse processo, que é metabolicamente muito ativo, de forma adequada. Então, eu vou ter muito ácido graxo chegando, mas eu não vou conseguir formar as lipoproteínas de forma adequada. Tá? O caso do diabetes descompensado acaba funcionando mais ou menos do mesmo jeito, porque embora o indivíduo tenha uma glicemia muito alta, ele tenha glicose circulante, como ele não tem insulina ou ele tem uma alta resistência periférica à insulina, a célula que está lá na periferia, precisando de glicose, que não consegue receber porque a insulina não funciona direito, é como se ela estivesse em jejum. Então, o sinal mandado, do ponto de vista metabólico, vai ser a mobilização de gorduras e proteínas, aumentando a sobrecarga de ácido graxo. Tá? No diabetes, a gente tem elementos adicionais, como aumento da lipase, hormônio sensível. Então, eu vou ter mais lipase para quebrar mais tecido adiposo, vou esterificar mais gordura e acumular essa gordura no citoplasma dos hepatócitos na forma de triglicerídeos, já que eu não consigo montar, eu chego naquela etapa em que eu não consigo montar a lipoproteína para mandar embora. Então, ele vai ficar muito concentrado aqui na forma de triglicerídeo, fazendo esses glóbulos de gordura. Tá? Essa exportação, como eu falei, depende das lipoproteínas, são várias, né? E esse processo aqui é o que leva à formação do colesterol. Essas lipoproteínas, junto com as suas moléculas, o seu conjunto dessas lipoproteínas vai fazer o que a gente chama de colesterol, né? Você pode ter as lipoproteínas de alta densidade, que é o tal do colesterol bom, o High Density Lipoprotein, e os de baixa densidade, que é o LDL, o Low Density Lipoprotein, e o de muito baixa densidade, o VLDL, o Very Low Density Lipoproteins, que constituem aí os colesteróis ruins, né? O LDL é o principal deles. Agora, eu preciso de energia para fazer isso, tá? Quando eu tenho situações de inanição, eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho apoproteína suficiente para fazer essa conjugação e formar as lipoproteínas a serem excretadas.
Existem algumas situações em que o processo enzimático para isso é bloqueado, como, por exemplo, nas intoxicações por tetracloreto de carbono. Tá? É uma substância extremamente tóxica, usada inclusive como veneno, e as intoxicações por tetracloreto de carbono bloqueiam justamente essa conjugação e acaba aumentando muito a quantidade de triglicérides e, portanto, o desenvolvimento de esteatose. Tá? No caso do álcool especificamente, eu tinha pintado ele em vermelho até lá para ressaltar, a gente tem diferentes mecanismos de ação. O primeiro é que o álcool, como uma boa caloria vazia, né, gera uma sensação imediata de saciedade. Isso vai dificultando a absorção de outros nutrientes ou a ingesta, o apetite pela ingesta de outros nutrientes, e você pode ter no paciente alcoólatra, principalmente o alcoólatra pesado e de longa data, um quadro de desnutrição crônica, tá? Que vai funcionar mais ou menos como aquilo que a gente já tinha falado do excesso de oferta de ácidos graxos. Mas, ao mesmo tempo, o álcool por si só exerce uma ação lesiva direta aos hepatócitos. Por quê? Toda vez que o álcool, que a gente ingere álcool e ele é metabolizado no fígado, ele faz uma cadeia de metabolização, tá? Formando o acetaldeído, né, com a álcool desidrogenase, e depois do acetaldeído para ácido acético. Esse processo aqui faz com que eu tenha uma produção excessiva de ácido acético. O ácido acético, em condições gerais, se vocês lembrarem, ele é utilizado na síntese desses ácidos graxos. Então, eu vou ter um aumento de produção. Eu já estou mobilizando ácido graxo. Eu vou facilitar o processo de síntese desses ácidos graxos e de acoplamento deles dentro da célula. E, ao mesmo tempo, o excesso de intermediários, como, por exemplo, o acetaldeído, pode ser tóxico diretamente ao hepatócito. Isso faz com que o hepatócito morra. Tá? São elementos que têm que ser tomados em conta de formas distintas. Então, quando a gente pega um indivíduo etilista crônico, ele vai ter os dois elementos se sobrepondo, uma ação direta do hepatócito e essa desnutrição crônica. Como o indivíduo que bebe agudamente, eu posso até encontrar esteatose, né? Aquele day after de um carecas no bosque, por exemplo. Eu posso ter esteatose em quantidades razoáveis lá. Mas mais importante do que o efeito de gerar esteatose, eu vou ter um efeito de lesão hepatocitária mesmo, por causa do acúmulo desses elementos intermediários. Tá? Isso vai fazer com que eu tenha destruição hepatocitária, o que faz com que as enzimas, que a gente chama de enzimas hepáticas, a aspartato transferase, a alanina transferase, a AST e a ALT, ou TGO e TGP, como vão dizer os velhos para vocês, velhos eu incluso, porque no meu tempo ainda era TGO e TGP, essas enzimas que estão presentes só dentro do hepatócito vão estar presentes na circulação, se vocês dosarem isso no day after, porque o efeito de toxicidade direta é mais importante, tá? O que não exclui a possibilidade de você já ter um pouco de esteatose por conta do processo de alteração do metabolismo e de você estar baleando aqueles hepatócitos, tá? Mas tem que lembrar que no álcool a gente tem dois elementos que atuam conjuntamente. Diga. Ação lesiva por causa do acúmulo de intermediários. Isso, a ação lesiva, na verdade, o próprio é que o etanol, toda vez que você tem o etanol chegando, o etanol por si só é tóxico, mas a hora que ele chega, ele já vai começar a ser metabolizado. Qual que é o problema? Todos esses intermediários, em excesso, podem ser problemáticos. Então, se a gente pensar o ácido acético em grandes quantidades, não vai conseguir ser adequadamente metabolizado, então ele vai chegar a reduzir o pH da célula. Lembra, a redução de pH da célula é um dos elementos cruciais para a instabilidade de membranas e de bombas, tá? Fazendo alterações dos processos metabólicos. O acetaldeído, por sua vez, também pode ter algum grau de toxicidade para a célula. O que acontece em geral? O quão bem você lida com álcool
depende muito da sua capacidade enzimática para fazer esse processo. As pessoas que a gente fala que são os bons bebedores, as pessoas que toleram bem álcool, em geral são pessoas que têm uma boa capacidade enzimática e de tamponamento desse ácido acético depois. Então eu consigo rapidamente transformar o etanol em acetaldeído, em ácido acético e tamponar esse processo. O indivíduo que tem menos resistência ao álcool, ele é o indivíduo que acaba tendo uma dificuldade na ação dessas enzimas. O que acontece? Quando ele tem a dificuldade na ação dessas enzimas, ele acaba formando menos intermediários, mas esse intermediário dura mais tempo. E o próprio etanol, que tem todos os efeitos do sistema nervoso central e tal, acaba durando mais tempo também, porque você não consegue metabolizar tão rápido. Tá? Então, eu tenho um efeito que é de todas as coisas. Não só, o etanol em si só, por si só, já é lesivo, mas os elementos secundários também. Tá? E aqui está um exemplo dessa esteatose. A gente tem aqui, ó, o fígado amarelado, compara com a cor do fígado normal. Em geral, ele está aumentado de tamanho nessa fase inicial, tá? Porque eu tenho a gordura acaba expandindo o fígado. Então, na palpação, esse é um fígado que em geral está aumentado, desculpe. E a gente vê as bordas dele um pouquinho mais rondas, porque ele está relativamente amolecido. Nos quadros crônicos, quando eu já tenho muita inflamação, desenvolvimento de fibrose e cirrose, que são os eventos terminais, né? Aí eu já tenho um fígado com mais colágeno, mais retraído, mais endurecido, ele pode estar inclusive diminuído de tamanho, embora o peso não necessariamente tenha diminuído, mas por causa da retração, tá? E a gente consegue ver aqui, ó, essas imagens negativas, que são as gotículas de gordura, tá? A gente vê as gotículas de gordura bem formadas aqui nesse processo. Um outro elemento importante que ainda faz parte dos acúmulos de lípides é o colesterol. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, porque a gente vai ter uma aula só de aterosclerose no segundo semestre, mas lembra aquela via? A minha via final era produzir moléculas de colesterol, né? Essas moléculas de colesterol, quando em excesso, elas vão ser absorvidas e fagocitadas, por exemplo, por macrófagos na camada íntima do vaso, só que ele não consegue destruir esses cristais de colesterol, tá? Então ele vai começar a se encher de colesterol, se encher de colesterol, se encher, fazer aquela chamada célula espumosa, uma célula que está cheia de colesterol dentro dela. E isso vai levar à lesão tecidual, tá? Lesão desses macrófagos e recrutamento de células inflamatórias, inflamação aguda, perpetuação desse processo, inflamação crônica, reparo tecidual, deposição de colágeno e, portanto, a rigidez do vaso. Então, quando a gente for discutir a aterosclerose, vocês já lembrem disso. A gente não está falando na aterosclerose de uma doença que é só inflamatória. Ela é uma combinação. Ela resulta da combinação de uma doença de acúmulo de colesterol e uma resposta inflamatória associada. Tá? O colesterol pode se acumular em outros lugares também. Por exemplo, aqui a gente tem a vesícula biliar. Na vesícula biliar, às vezes eu consigo encontrar esses depósitos aqui, ó, de coloração amarelada ou esbranquiçada. A gente chama isso aqui de vesícula em morango, porque parece aqueles pontinhos brancos, branco-amarelados que a gente tem no morango normalmente. Quando a gente olha na microscopia, ó, são essas células meio brancas aqui até. A gente só vê o núcleo delas. Tá? São macrófagos que a gente chama de xantomizados, cheios de colesterol dentro deles. Tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque, se vocês lembrarem, o colesterol é um dos componentes da bile, junto com os sais biliares e os pigmentos biliares. Se eu tenho um desequilíbrio com muito mais colesterol, sobra colesterol nessa bile, esse colesterol precipita. Quando ele precipita, ele pode formar duas coisas: ou um núcleo de um cálculo de colesterol, que vai dar origem às colecistites calculosas, ou ele é fagocitado
pelos macrófagos ali na camada mucosa, e aí forma essa vesícula em morango aí que a gente está vendo, tá? Se vocês tiverem que lembrar uma coisa de acúmulos, lembrem-se de acúmulos de lipídios, tá? Esteatose e colesterol. São de longe os mais importantes do ponto de vista de frequência de repercussões clínicas, tá? Eu vou falar um pouco de proteínas proteínas glicogênio e pigmentos, mas de uma forma um pouco mais breve, sem entrar nas vias metabólicas de fato, tá? Porque elas não vão ser relevantes para vocês nesse momento. Várias coisas podem causar acúmulo de proteína. Basicamente, ou eu produzo demais ou eu degrado de menos, tá? Situações em que a gente produz demais, por exemplo, neoplasias dos plasmócitos, os plasmocitomas ou mieloma múltiplo. Tá? Quando a gente tem múltiplas lesões proliferativas de plasmócitos produzindo o que? Imunoglobulina, que não deixa de ser uma proteína. Essas imunoglobulinas são tantas que elas podem se acumular formando esses cristais aqui, ó. A gente tem um conteúdo amorfo, a gente vê que não tem núcleo, tá vendo? E ela pode se acumular fora da célula ou dentro da célula, dentro do plasmócito, tá? Em algumas situações, eu posso ter acúmulo de proteínas por excesso de reabsorção. Então, imaginem, por exemplo, um paciente que tem uma síndrome nefrótica, ele perde muita proteína por conta das alterações da membrana basal glomerular, tá? Pode ser aquelas lesões mínimas, enfim, uma série de lesões que podem levar a maior filtração de proteínas. Vai haver uma tentativa inerente de reabsorver essas proteínas. Mas a célula tubular renal não é normalmente feita para ficar reabsorvendo proteína, né? Então, às vezes a gente vê isso aqui, ó. Um túbulo renal com as células cheias dessas gotículas que estão marcadas em vermelho aqui, com uma coloração específica para a gente identificar essas proteínas. Tá? A gente vê uma série de glóbulos proteicos acumulados aqui, porque ela absorve, mas ela não consegue metabolizar e simplesmente jogar isso para a circulação de volta, como ela faz com íons ou água, por exemplo, como é a sua função original. Tá? Uma outra situação que pode levar a acúmulo de proteínas são as proteínas defeituosas. Por exemplo, quando eu tenho lá na formação da estrutura terciária de uma proteína um erro de dobramento, tá? Em geral, o que acontece quando essa proteína é dobrada errada? Eu tenho lá uma proteína chaperona, que a gente chama, que pode ser, por exemplo, a heat shock protein, entre outros, a gente não vai ficar entrando em detalhe aqui, mas ela vai lá e conserta essa proteína, desdobra e dobra novamente a estrutura terciária para fazer com que ela consiga funcionar. Se eu não tiver isso aqui funcionante, essas chaperonas funcionantes, eu vou manter esse erro. E essa proteína ela não consegue nem ser útil e nem ser facilmente degradada, então em geral ela se deposita. Uma outra possibilidade, quando eu tenho essas proteínas, é eu destruir essas proteínas através daquilo que a gente chama de ubiquitinação. Eu coloco essas moléculas, tá? Elas se adaptam a essa proteína, grudam nessa proteína, e isso é um sinal para a digestão dessa proteína e eliminação dela. Se eu tiver um defeito na ubiquitinização, eu também vou manter essa proteína mal dobrada e ela vai se acumular, tá? Então, os defeitos, os acúmulos de proteínas mal dobradas, elas em geral acontecem ou porque eu não tenho um mecanismo de reparo, ou porque eu não tenho um mecanismo de destruição. Tá? Um exemplo importante associado à deposição de proteínas é a doença de Alzheimer. Tá? Na doença de Alzheimer, uma doença altamente prevalente, principalmente quando a gente tem uma população que está envelhecendo, a gente começa a ter um defeito do metabolismo e eu começo a ter a produção de muita proteína que a gente chama de beta-amiloide.
Essa proteína não é facilmente metabolizada, principalmente com o neurônio em estágio avançado de idade, ele diminui a sua capacidade de metabolização e essa proteína pode se acumular. Essa proteína se acumulando vai gerar um processo inflamatório associado, tá? Eu vou ter, então, um processo adicional de ativação de cascatas locais de fosforilação. São fosforiladas outras proteínas nas células adjacentes, as proteínas tau, que a gente chama, e eu tenho a formação dessa placa senil, que a gente chama, que nada mais é do que a deposição do beta-amiloide e a organização dos prolongamentos de neurônios, formando agrupamentos neurofibrilares, quer dizer, aquela organização do neurônio desaba e a gente acaba tendo proteínas e restos de filamentos se grudando ali e isso atrapalha o processo de sinapse, tá? E é isso que explica a dificuldade de condução e de obtenção de acesso à memória nesses pacientes, principalmente a memória de curto prazo, que depende mais desses processos sinápticos imediatos. E isso está muito associado à região em que isso acontece. Tá? Isso começa a acontecer bastante em áreas do hipocampo, principalmente em áreas de processamento de memória, que fazem a transformação daquela memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então a gente não consegue reter essa memória de curto prazo. Tá? Vocês vão ter também discussões longas sobre doença de Alzheimer aí ao longo do tempo na geriatria e na neuro. Acúmulos de glicogênio começam a ser quadros já menos comuns, tá? Lembrar que o glicogênio é uma fonte rápida de energia e que é estocada nas células, principalmente em células que são muito dependentes de glicose, tá? Músculo, neurônio, músculo tanto estriado como cardíaco, rim, tá? Células que precisam de alta capacidade energética. O acúmulo ele pode acontecer ou por um distúrbio do metabolismo, quer dizer, eu não estou metabolizando adequadamente, não estou usando adequadamente aquele glicogênio, ou quando eu tenho algum defeito congênito, alguma enzima defeituosa. Por exemplo, existe uma doença em que você tem uma deficiência na enzima que quebra o glicogênio. Tá? Uma deficiência desse tipo vai fazer com que eu não metabolize o glicogênio, muitas vezes eu consigo produzir, mas eu não consigo degradar. Então ele vai se acumular dentro da célula, tá? Dando as chamadas glicogenoses. Isso aqui pode acontecer em algumas situações, depósitos de glicogênio de forma iatrogênica. Quando a gente dá muito soro glicosado para um paciente, ele fica só tomando soro glicosado, não tem outros aportes nutricionais fundamentais para o metabolismo, como proteínas e outras coisas, esse indivíduo vai formar muito glicogênio e vai começar a acumular glicogênio em tudo que é lugar. Tá? Isso não necessariamente é bom. Pigmentos. Pigmentos. Aqui a gente tem um exemplo dos macrófagos, que são os grandes responsáveis pela fagocitose e acúmulo dos pigmentos. Né? Na tatuagem, esse processo de acúmulo é usado justamente, é o mecanismo de fixação da tatuagem. Né? Você dá lá o pigmento específico, de coloração específica numa determinada região, o macrófago daquela região fagocita, e lá fica com aquele pigmento retido. Tá? Outras células também podem absorver pigmento, não são só macrófagos. Tá? Mas os macrófagos são os grandes exemplos. Então, tanto na derme como no pulmão, por exemplo, com o pigmento antracótico, com a antracose, o pigmento de carvão, né? Excesso de carbono que vocês já viram nas autópsias. Mas nem todos os pigmentos são exógenos. Muitos dos pigmentos são endógenos, são produzidos pelo próprio organismo. Tá? Um desses exemplos é a lipofucsina, também conhecida como pigmento do envelhecimento. Um pigmento que acontece que se acumula quando eu tenho uma digestão excessiva de organelas, principalmente em células permanentes, que não conseguem ser trocadas, como células musculares e neurônios. Nessas células, imagine um indivíduo que
estava na faculdade, era saradão. Assim. Aí o cara passou o tempo, passa 10, 15 anos, resolve que para com a academia, não quero mais saber disso, atividade física não é para mim. Todo aquele músculo que o indivíduo tinha hipertrofiado, ele vai, por conta da falta de estímulo, ele vai atrofiar, certo? Esse músculo, quando ele hipertrofiou, ele não precisou só de mais filamentos de actina e miosina. Ele precisou também de mais mitocôndrias. Essas mitocôndrias vão ser fagocitadas. Essas membranas todas, quando elas são digeridas, elas sofrem algum grau de peroxidação no processo de digestão. E elas não conseguem ser totalmente digeridas nem eliminadas. Então, essas membranas peroxidadas acabam se acumulando na forma de pigmento ali próximo da região nuclear, que é esse pigmento de lipofucsina. É isso que deixa, por exemplo, um coração de um paciente idoso diminuído de tamanho, com coronárias tortuosas por conta dessa retração e essa coloração meio pardacenta aqui, tá? Por causa do acúmulo desse pigmento que é acastanhado. Apesar disso, esse pigmento é atóxico, quer dizer, eu não tenho nenhum processo patológico associado a isso. Isso é só um marcador de que aquela célula já foi grande e já teve que destruir organelas, fagocitar múltiplas organelas. Tá? Isso é comum no processo de envelhecimento. Um outro pigmento acastanhado, importante, mas aí de localização específica, e que é um dos únicos pigmentos que é produzido normalmente. Quer dizer, mesmo a lipofucsina, que é esse pigmento do envelhecimento, ele não é um processo normal, né? Ele é um processo de já degeneração e evolução e envelhecimento das células. O caso da melanina, não. Então, a gente tem aqui na pele, ó, essas células que tem um halo redondo, mais claro, é o melanócito. Eles são melanócitos aqui, tá? Esses melanócitos produzem a melanina, eles têm enzima tirosinase, que vai transformar a tirosina na hidroxifenilalanina, produzindo, então, a melanina especificamente, e essa melanina vai ser expelida dessa célula, bem próximo da camada basal do epitélio ali, de revestimento. Isso vai fazer com que as células epiteliais da adjacência absorvam essa melanina, fagocitem essa melanina e acumulem essa melanina, tá? O que é o que vai dar a tonalidade e a pigmentação da pele, né? Então, e ela é o único pigmento endógeno que é dessa coloração amarronzada e escura, porque todos os outros são, em geral, produzidos em alguma situação de resposta ou alguma situação de adaptação. A melanina é produzida em condições normais, tá? A gente tem um grupo de pigmentos endógenos também, que tem a ver com o metabolismo do ferro e da hemoglobina, tá? O principal deles, que está associado ao processo de metabolização da hemoglobina, principalmente do grupo M ali que tem o ferro, é a hemosiderina, tá? A hemosiderina é um pigmento amarronzado, granular e brilhante, e que está associado, em geral, a alterações do metabolismo do ferro, tá? Só para vocês lembrarem, o ferro ele é transportado junto com a ferritina, né? O ferro se junta a essa apoferritina, forma micelas de ferritina, isso se acumula formando a ferritina propriamente dita, e que pode se depositar nas células, tá? Normalmente a gente não tem isso, ou tem muito pouco. E em que regiões? Fígado, medula óssea e baço, que são áreas de muita produção e destruição de hemácias. Então aqui a gente tem um exemplo, olha o fígado aqui, com esses acúmulos grumosos acastanhados. Como que eu diferencio isso aqui, por exemplo, de bile, que também é acastanhada, né? Eu posso fazer uma coloração que a gente chama de uma coloração de Pearls, que marca o ferro em azul. E aí eu consigo ver o pigmento de ferro aqui. Vale lembrar que, embora a bilirrubina também seja castanhada,
E também seja derivada da hemoglobina, se vocês lembrarem, a hemoglobina, né, você tem uma transformação lá, formando a bilirrubina, a biliverdina e depois a bilirrubina, durante o processo absortivo no intestino, até que ela chega no fígado. Essa bilirrubina indireta ela é conjugada e excretada, né, para o canalículo biliar e vai formar a bile propriamente. Embora ela seja derivada da hemoglobina, a bilirrubina não contém ferro, enquanto a hemosiderina sim. Então, por isso que essa coloração ajuda a gente a diferenciar, tá? E eu tenho acúmulo de hemosiderina em situações em que eu tenho, basicamente, quebra de hemácias, ou muitas hemorragias, ou hemólise, então anemia falciforme, anemias hemolíticas como um todo, tá? Transfusões repetidas, múltiplas transfusões. Toda vez que você tem múltiplas transfusões, você tem um índice maior de hemocaterese, de destruição de hemácias e mais acúmulo de ferro, tá? Ou então, quando eu tenho aumento da absorção de ferro ou da quantidade de ferro na dieta, porque aí eu estou sobrecarregando aquela via metabólica da ferritina, estou gerando muito ferro livre e isso vai se depositar, não consegue ser transportado nem excretado, vai se depositar nas células. Tá? A gente tem algumas situações em que você tem não só um problema local com as hemácias, mas você pode ter mais absorção de ferro mesmo, um defeito com excesso de absorção de ferro em uma série de regiões, em que você não tem só uma absorção intestinal de ferro, mas você pode ter pigmentação em uma série de órgãos, tem o nome de uma doença mesmo, é a hemocromatose, tá? Que pode ser primária ou secundária a doenças hemolíticas, mas eu acabo tendo um acúmulo difuso de ferro no organismo como um todo, tá? Então eu consigo ver esse pigmento de hemosiderina em diversos órgãos, tireoide, pâncreas, pele, enfim, tá? É uma doença que aí tem um defeito genético associado, não é muito comum, tá? Então a chance de vocês cruzarem com um quadro de hemocromatose no dia a dia é relativamente pequena, mas vale lembrar que esses acúmulos que a gente vê de hemosiderina podem não ser tão indolentes e podem representar uma condição patológica importante. E a bile, para ainda pegar esses pigmentos endógenos que estão associados aí à hemoglobina, ela é derivada da hemoglobina, como eu falei, mas não tem ferro. E ela é extremamente importante porque ela é uma dos principais elementos associados à icterícia. Então, a bilirrubina, se vocês lembrarem, quando a gente tem um hepatócito aqui e um outro hepatócito aqui, por exemplo, a gente tem aqui o canalículo biliar, né? E aqui a gente tem o sinusoide hepático. A bilirrubina, eu tenho todo o processo de formação dela aqui, então eu tenho dentro do hepatócito a bilirrubina indireta. Dentro do hepatócito é feita a conjugação com proteínas e ela é então excretada aqui na forma de bilirrubina direta, né? O acúmulo pode ser de qualquer um deles, pode ser intrahepatocitário, em geral isso é bilirrubina indireta, ou pode ser intracanalicular, isso em geral é bilirrubina direta. Por que eu estou falando em geral? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, um defeito da excreção da bilirrubina. Ela já foi conjugada, o problema não é a conjugação, é só a excreção. Aí eu posso ter bilirrubina direta já conjugada dentro do hepatócito, tá? Na prática, essas duas situações podem levar à presença de icterícia. Aqui a gente vê, os canalículos biliares bem na junção entre os hepatócitos, cheios de bilirrubina, tá? Isso aqui é importante, principalmente porque a bilirrubinemia direta ou indireta dão pra gente esses
indícios aí, vocês vão estudar bastante isso. Quando você faz esses exames, você consegue dosar isso no sangue, isso vai dar um indício de se um quadro tem uma associação mais com um problema metabólico hepático, gerando, por exemplo, uma bilirrubinemia indireta aumentada, ou se ela tem um quadro mais obstrutivo da via biliar, favorecendo o desenvolvimento de bilirrubinemias diretas. Tá? Então, só para esquematizar para vocês, quando a gente fala de pigmento, esses pigmentos eles podem ser exógenos, como as tatuagens e os acúmulos de carvão, entre outros, ou endógenos. Os endógenos podem não ter relação com a hemoglobina, que é a melanina e a lipofucsina, ou podem ter relação com a hemoglobina, tá? Entrando ali no metabolismo normal dela, formando a hemosiderina com a parte que contém o ferro, ou a bilirrubina com a parte que não contém ferro, e o metabolismo patológico da hemoglobina. Isso aqui eu não vou entrar porque vocês vão ter ao longo da faculdade, isso começam a entrar nas raridades específicas ou em coisas que não têm muito valor diagnóstico ou prognóstico. Por exemplo, pigmento malárico e pigmento esquistossomótico. A gente não faz mais diagnóstico de malária olhando o pigmento malárico. Né? A gente tem outras ferramentas para fazer diagnóstico, então não vou ficar aqui discutindo as 500 vias de formação de pigmento malárico com vocês. Tá? Uma última palavra importante dentro desses acúmulos e deposições, na deposição de cálcio. Tá? Isso sim é uma condição relativamente frequente e que vocês precisam estar atentos à diferença porque tem um efeito patológico importante. A gente pode ter dois tipos de deposição anormal de sais de cálcio. O que é uma deposição normal? É aquela que acontece nos ossos, por meio da calcificação habitual da matriz óssea. A calcificação anormal, a deposição anormal de sais de cálcio, ela pode acontecer de duas formas. Ou na forma de calcificação distrófica ou de calcificação metastática. A calcificação distrófica é aquele processo de deposição de cálcio em que você tem, naquele local em que o cálcio está se depositando, um processo patológico prévio de base. Tá? Isso ajuda a guardar. Então, se eu tiver necrose num tecido e essa região calcificar, isso provavelmente é uma calcificação distrófica. Quer dizer, eu tive necrose, lesão tecidual, um monte de debris celular, esses debris foram retirados, talvez não totalmente, o que restou lá pode ter sido associado a uma deposição de cálcio, depositou, calcificou aquilo ali como se fosse um processo cicatricial. A mesma coisa pode acontecer com componentes de matriz extracelular. Eu posso ter cálcio depositado na parede dos vasos. Isso explica, por exemplo, a calcificação que a gente vê nas ateroscleroses complicadas, tá? Em que eu tenho um processo de reparo tecidual com calcificação. Linfonodos em pacientes que têm história prévia de tuberculose ou que tiveram contato com o bacilo da tuberculose, em que eu formei um granuloma, um monte de necrose caseosa e isso favorece a deposição de cálcio. São consequências a um processo patológico prévio e independem da concentração de cálcio ou de distúrbios do metabolismo do cálcio. Se você for fazer a dosagem sérica de cálcio ou dos hormônios associados, paratormona e calcitonina, as concentrações vão estar normais. Esse paciente não é porque ele tem calcificação na aorta, que ele tem um distúrbio do metabolismo do cálcio. Tá? O segundo tipo é a calcificação metastática. E o nome é péssimo, porque na prática não tem a ver com metástase. Tá? Um tumor que sofreu necrose e se calcifica, isso é uma calcificação distrófica, porque calcificou em cima de uma lesão, de um processo patológico. Tá? De um tumor necrótico, por exemplo. A calcificação metastática, ela tem a ver com um distúrbio do metabolismo do cálcio, em geral uma hipercalcemia. Uma situação que está associada ao aumento do cálcio livre no organismo.
E o que chama a atenção é que a deposição ocorre em diferentes tecidos, não só onde eu tive uma lesão patológica prévia. Então, é o indivíduo que tem calcifica o subcutâneo, tem calcificação no músculo, deposita cálcio no pulmão, no fígado, em um monte de lugar, sem eu ter tido necessariamente uma necrose ou uma cicatrização, um processo de reparo nesses órgãos. Tá? Essa calcificação metastática, ela está muito associada ao metabolismo hormonal do cálcio e aos mecanismos de controle endócrino desse cálcio. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, lesão óssea múltipla, e aí pode ser infiltração óssea por metástases, daí é que vem o nome, porque foi descrito desse jeito. Quando um monte de metástase infiltra osso, o que acontece? Ela destrói o osso. Quando destrói o osso, esse cálcio é liberado. E eu tenho uma elevação desse cálcio livre na circulação, que pode ser contrabalanceada pelos hormônios que regulam o cálcio, mas pode não ser. Tá? Então, toda vez que eu tenho destruições ósseas, como metástases ósseas, mieloma múltiplo, etc., ou que eu tenho deficiências no equilíbrio entre calcitonina e paratormônio, eu posso ter esse tipo de calcificação. Tá? Então, olhou calcificação difusa, sem patologias locais de base, vai ter que estudar o osso desse paciente, vai ter que estudar equilíbrio de cálcio, vai ter que dosar calcitonina, paratormônio, cálcio livre, tá? Então aqui é o exemplo. Na calcificação distrófica, é o que acontece na necrose caseosa, por exemplo, na tuberculose, é o que acontece nas placas ateroscleróticas, a gente vê aqui, nas válvulas cardíacas alteradas, na senilidade ou na febre reumática, tumores necróticos, cicatrizações antigas, entre outros. Tá? Na calcificação distrófica, por outro lado, olha, isso aqui é um pulmão, aqui é o septo alveolar. Tudo que é roxinho aqui é cálcio, gente. Ó. Tem cálcio caindo por tudo que é lugar, até na luz do alvéolo tem cálcio. Na parede dos vasos pulmonares, tudo. Tá? Então eu tenho um aumento, eu posso ter isso por um aumento da secreção de paratormônio, isso aumenta a reabsorção do osso, a destruição óssea com liberação de mais cálcio livre na circulação, destruição do tecido ósseo, como por exemplo no mieloma e nas metástases, alterações de vitamina D, que estão diretamente relacionadas ao metabolismo do cálcio, tá? Ou algumas situações como por exemplo insuficiência renal, em que eu tenho posso ter retenção de fosfato, isso diminui temporariamente o cálcio sérico, porque acopla mais, vai dar um hiperparatiroidismo secundário, vou absorver mais osso, e isso pode levar à calcificação metastática. Diga. Esse distrófico é um slide, é metastática, né? Ai, desculpa, é metastática, tá? É metastática aqui, a distrófica é anterior, tá? Essa aqui é a metastática especificamente. Escapuliu ali o slide. Tá? Então, basicamente, distúrbios do metabolismo do cálcio como um todo. Ou diretamente ou indiretamente, como é o caso da insuficiência renal. Tá? Gente, dúvidas? Angústias de natureza existencial, cumulativa, depositária,